Meus amigos, mais uma vez é um enorme prazer estar aqui com vocês, logicamente dando continuidade a esse nosso grande, maravilhoso trabalho, comentando os paradidáticos que constituem a lista da Unicamp e da FUVEST 2018. E hoje vamos iniciar com um romance maravilhoso, de um impacto tremendo perante crítica, perante público, o romance Caminhos Cruzados, do grande mestre gaúcho, um dos maiores nomes da literatura modernista brasileira, Érico Veríssimo. Então sintam-se à vontade e vamos mergulhar nessa narrativa fantástica? Não, extremamente realista. E realista a um ponto de vocês perceberem que Érico Veríssimo, como eu estou já iniciando aqui a apresentação, como um dos grandes nomes do modernismo, e normalmente ou didaticamente se pergunta, professor Fábio Coelho, mas se conta aquela divisão didática do modernismo em 3 fases, em 3 gerações, o escritor Érico Veríssimo, ele representou qual das 3 gerações? Boa pergunta, meu amigo. Érico Veríssimo se tornou uma das estrelas maiores da 2ª geração modernista. Muito bem assessorado, muito bem acompanhado pelos nordestinos de 30, que em outro momento nós já conhecemos e já conversamos sobre alguns trabalhos deles, como Graciliano Ramos, autor de Vidas Secas, José Lins do Rego, autor de Meninos de Engenho, Raquel de Queiroz, a grande escritora cearense, autora do romance, conhecidíssimo pelo romance O 15, tá? José Américo de Almeida, autor de A Bagaceira. Então o Érico Veríssimo, gaúcho, teve nordestinos, amigos seus, ali, contemporâneos, não conterrâneos, eu era gaúcho, nós estamos colocando aí no conjunto os nordestinos, mas contemporâneos, escritores que viveram a mesma época. E uma época, infelizmente, não de muitos sorrisos, socialmente falando, politicamente falando, dizendo melhor. Uma época de muitas dores, tá? Uma época de repressão, uma época de caça aos comunistas, uma época de perseguição, uma época de autoritarismo político, uma época de ordenação, e muita dor, e muita miséria, e muita fome, e muita crise educacional, e muita divisão de classes sociais. E o Érico, nessa década de 30, porque os autores que representaram a 2ª fase do modernismo foram autores que estrearam oficialmente, publicaram ali, vamos dizer, seus primeiros romances no finalzinho da década de 20 para o início da década de 30. Então todos eles se preocuparam em utilizar a literatura como arma de combate às instituições sociais decadentes. E o romance que está em pauta no nosso encontro de hoje, na nossa aula de hoje, Caminhos Cruzados, é um desses romances que traz em foco, que traz como evidência justamente essa realidade dorida, sofrida, machucada, oprimida e de opressores, obviamente, porque são 2 lados de uma mesma moeda, quem oprime, quem é oprimido, o que bate, o que apanha. Então, Caminhos Cruzados, romance este, publicado na década de 30, mais precisamente em 1935. Então, é um romance em que Érico faz uma verdadeira abordagem sobre toda a realidade política, social e econômica do Brasil, pontuando situações realmente chocantes, impactantes, densas, fortes, comovedoras. E por isso esse romance, quando publicado em 35, causou um impacto perante a crítica, perante o público, tremendo. Realmente balançou as estruturas no mercado literário, artístico da época, por esse aspecto principalmente conteudístico. Embora vale salientar a forma com que Érico Veríssimo apresentou esta narrativa de um povo de uma forma tão coletiva, de ações tão coletivas. Por quê? Porque é uma narrativa pautada em torno de pessoas que se cruzam, que são representadas logicamente pelas personagens, que se relacionam, mas que não há essa intimidade entre elas, que não se conhecem.
que é uma afirmativa que você pode realmente manter. E isso é intrigante, porque você mesmo, aluno, está perguntando: professor, como é que eles são personagens que se cruzam, se relacionam e não se conhecem? Porque são pessoas que estão numa sociedade, estão ali todas no mesmo barco, vivendo o mesmo sofrimento, passando pela mesma dor de opressão que eu citei há pouco, de um regime ditatorial, autoritário. 35, estamos lembrando Estado Novo, estamos lembrando era Vargas, intentona comunista, por isso que eu citei há pouco, caça aos comunistas. Então, uma das páginas realmente, uma das mais difíceis na história da política, da história do Brasil, na história do nosso país. Assunto este tão pautado em sala, nas aulas de história, assunto tão discutido, vocês são tão sabedores, são tão conhecedores de detalhes sobre esse período histórico brasileiro. Como ele foi doloroso, como ele foi massacrante. E os artistas não poderiam se desvincular desse contexto, se abstrair, não poderiam deletar da memória deles, da visão deles, tudo que estava ao derredor, acontecendo de uma forma tão violenta, tão trágica, tão drástica. E muitas vezes a constante pergunta: e por qual motivo? Uns correndo para um lado, uns correndo para o outro, se cruzando, daí o título Caminhos Cruzados. Ah, professor, por isso o título do romance é esse? Exatamente. Pessoas que ficavam correndo ali nas ruas, que se batiam ali nas esquinas da vida, sem saber o porquê, sem encontrar uma resposta para tanta dor, para tanto contraste social, que são tão bem demonstrados, com a riqueza de detalhes impressionante por parte do escritor Érico Veríssimo. Porque Érico Veríssimo, na sua produção, na sua dedicação artística, como escritor, como jornalista, como excelente cronista que foi e deixou todo esse legado, para nós saborearmos, para nós alimentarmos o nosso criticismo, de uma forma mais prolongada, porque é uma aula de vida, não é só uma aula de história do Brasil, não é só uma aula de política brasileira. Convém até lembrar, nesse exato momento, que mesmo em se tratando de ter sido publicado na década de 30 do século passado, você lê hoje Caminhos Cruzados e você olha para a realidade brasileira, nesses aspectos que já foram destacados, sociais, econômicos, políticos, e você percebe que ainda há um fervor, que ainda há uma atmosfera dolorosa, que lembra o que houve naquela época de Estado Novo, naquela época Vargas, naquela era Vargas. Então não é que não se saiu só da memória, não se saiu, foi do dia a dia. Ainda nos encontramos numa situação difícil, numa situação delicada. Então eu estou só chamando a atenção para o aspecto que, com relação ao conteúdo em que a gente está comentando, tão bem abordado por Érico Veríssimo no romance Caminhos Cruzados, que é uma temática que não está distante dos dias de hoje, que permanece uma atualidade conteudística, a essência que ainda continua podendo ser observada, tristemente falando, isso é claro, Então não tem como não se emocionar. À medida que você vai mergulhando nas páginas do romance Caminhos Cruzados e vai percebendo todo esse dinamismo, toda essa ação, com traços, eu diria, bastante realistas, porque, como eu lembrei há pouco, Érico Veríssimo, como um grande jornalista, uma visão de mundo tão aberta, tão conhecedora, tão próxima da realidade, uma pessoa tão viajada que foi, por isso que eu coloco visão não só de Brasil, mas uma visão realmente mundo. E aí eu faço agora um parênteses para lembrar um pouco da produção artística do Érico Veríssimo, para poder passar um pouco mais de segurança para vocês, segurança esta que vocês vão encontrar ao lerem, obviamente, Caminhos Cruzados, que vocês não vão deixar de realizar a tua atividade.
A explanação aqui do professor Fábio Coelho, além de ser didática, além de chamar a atenção, fazer um resgate, uma chamada para as evidências, né, dessa grande narrativa, salientar os principais aspectos, também vai ao encontro da sua necessidade de leitura, né, ao estímulo do ato de ler. A gente também tem esse compromisso aqui nesses nossos encontros, não só de explicar o livro para vocês, mas além de dar essa geral, né, de passar essa visão nesse tempo que nós possuímos, de estimular vocês ao exercício, ou se for o caso já possuir, de procurar realmente manter e conhecer mais um trabalho. E Érico Veríssimo, como romancista, ele foi de uma atividade bastante eclética, porque este romance aqui é urbano, né? É um romance urbano propriamente dito, é um romance de costumes sociais, como eu estou aqui já apresentando essa justificativa através dos detalhes que estou mencionando. Mas o Érico Veríssimo experimentou o romance regional, e no regionalismo, até porque quando eu lembrei há pouco a contemporaneidade, né, em parceria ali com escritores nordestinos, trabalhando em jornais, revistas, publicando suas crônicas, lendo as crônicas, os contos, os romances, as novelas dos autores nordestinos, como citei, tá? De um Jorge Amado da vida, de um Graciliano Ramos, de um Zé Lins do Rego, excelente contador de histórias. É claro que o Érico lia, havia essa troca de figurinhas entre eles, embora o Érico estivesse lá em Porto Alegre. Lembrando até que Porto Alegre é o espaço da narrativa desta grande, maravilhosa, espetacular obra. E o Érico também experimentou, além do romance urbano, como Olhar e os Lírios do Campo, que é delicioso, né? Que é outra indicação de leitura que eu faço para vocês, de Érico Veríssimo, o romance Olhar e os Lírios do Campo. Muitos dizem que é o romance mais popular, mais lido de Érico Veríssimo, embora não seja a obra apontada como obra-prima deste grande escritor brasileiro, não tão somente gaúcho, Érico Veríssimo. E aí você quer me perguntar, professor Fábio Coelho, então por curiosidade mesmo didática, pensando até já em prova, qual a obra que é apontada pela crítica, pela grande maioria do público, como obra-prima de Érico Veríssimo? O romance regionalista, tá? Diferente deste aqui, que é um romance urbano. O romance regionalista, O Tempo e o Vento. Professor Fábio Coelho, então, já é uma terceira sugestão de leitura que você está falando para a gente? Com certeza! O romance O Tempo e o Vento, talvez você consiga ler em 2, 3 tardes. Não, pessoal, só tem até um sorriso aqui um pouco irônico, porque o romance é uma bíblia, viu? É uma narrativa realmente bem extensa. O romance O Tempo e o Vento. É uma trilogia dividida em O Continente, O Retrato e O Arquipélago. É uma obra que vai dando continuidade a outra, e as personagens, né, que vão algumas vezes se repetindo, e seus filhos que vão dando continuidade à história. Então também é uma trilogia histórica, política, social, encantadora, O Tempo e o Vento. E eu sou testemunha de que realmente esta é a obra que a gente observa como o Érico Veríssimo amadureceu como escritor desde o seu primeiro romance, que foi Clarissa, um romance infanto-juvenil, até chegar ao Tempo e o Vento. Aquela sensação que a gente tem com relação a alguns autores, de ler o seu primeiro livro e depois ler um outro livro escrito e publicado já bem mais tarde, diante de um escritor já bem mais maduro, com uma visão já bem mais aquecida de vida, de mundo, né, de introspecção. E a gente percebe às vezes até que são livros escritos por pessoas diferentes, e não foram. Uma mesma pessoa que vai passando por etapas na vida, que vai passando, por circunstâncias sociais, mundiais, nacionais, e aí pode ou não ir amadurecendo seus trabalhos. Mas é perceptível o amadurecimento literário que Érico Veríssimo conseguiu desde seu primeiro romance Clarissa, já tendo publicado anteriormente o livro de contos Fantoches, e foram seus pontos de partida aí, suas primeiras jogadas literárias, mas já se mostrando um exímio jornalista, apaixonado pelo jornalismo, como foi durante toda a sua vida. E aí, voltando a Caminhos Cruzados, fazendo jus a essa abordagem de tanta miséria, de tanta dor, são duas classes sociais
que ele confronta muito e que ele mostra realmente a situação, né, a condição de vida tanto dos ricos, dos mais abastados, economicamente falando, e dos realmente que estão no estado de miséria, de abandono, de discriminação, de sofrimento. Então ele mostra muito essa disparidade durante esse período, né, em que a narrativa acompanha, que a narrativa expõe, né, que é a década de 30, né, durante esse conhecido Estado Novo. Tá? E esse romance, como eu falei há pouco, Perante a Crítica, causou um impacto tremendo. Foi um romance classificado como, de uma certa forma, até subversivo, né, comunista, né, aquele romance que vai pelo outro lado da calçada, romance de esquerda, romance que vai realmente, que demonstra muita ousadia, né, fazendo toda essa abordagem, todas essas, como é que eu digo, todos esses apontamentos para situações tão trágicas, né, pelas quais passava a sociedade brasileira da época, e admirável, né, essa visão tão ampla, né, tão detalhada, com personagens como Noel, Dodó, o João Belo Dodó, que ninguém imagina que não tenha bondade dentro dele, que ele tenha perdido a esperança da vida, o João Benévolo, porque esses personagens que se cruzam, que se relacionam, né, e que não há essa intimidade, né, não há essa pessoalidade, não há essa subjetividade entre eles, porque o autor faz questão de mostrar até que o nome da personagem é o que menos interessa, porque permitam-me a metáfora mais uma vez, estão todos vivendo uma mesma época, estão todos no mesmo barco. Não interessa se o nome é o João, é o Pedro, é o José, a Maria, se é a prostituta, se é a menina ali ambiciosa, né, que tem uma visão muito materialista, muito existencial da vida. Tá? Mas ele realmente procura de uma maneira muito precisa e consegue essa exatidão social. E há uma preocupação humanística por parte do autor, em que ele concilia muito bem denúncia social com introspecção, com investigação psicológica de personagens, procurando mostrar como é que esse povo se sente, como é que esse povo chora, né? Quando é que esse povo sorri, né? Por que sumiu esta alegria, que fumaça negra foi essa que pairou durante esse período da história do Brasil, e que gerou toda essa confusão, toda essa correria, né? todo esse cruzamento, né? todo esse interlace. Tanto é que a própria estrutura narrativa é feita em contraponto, obedecendo justamente essa intenção do autor de mostrar essa translinearidade, né? De mostrar essas esquinas, de mostrar esses cruzamentos de vida. Mais uma vez, eu faço jus ao título da obra, Caminhos Cruzados. Então eu fico assim encantado, e não tem como a gente não se empolgar, não se emocionar, porque eu estou aqui comentando com vocês, parece que eu estou vendo as páginas, as ações das personagens, né, toda a narrativa. A sensação de que muitas vezes, quando eu estou lendo, é que eu estou ali dentro da obra, batendo papo com as personagens, e até com uma certa liberdade, muitas vezes criticando, aplaudindo, né? Pedindo ajuda a Deus, né? Diante de tanta dor. O autor realmente, mais uma vez, frisa tão bem essa diferença de classes sociais, né? Demonstrando esses aspectos que aqui foram citados. E este grande romance, né, conseguiu arrastar um prêmio dos mais importantes do país, o prêmio da Fundação Graça Aranha. Com todo esse percalço, né, com todo esse impacto perante a crítica, né, perante o próprio público, ou seja, perante a sociedade de um modo geral, taxado como romance político, subversivo, né, de esquerda, comunista, alguns até classificam como imoral, devido ao realismo, naturalismo, com que tudo isso é mostrado cruamente, de uma forma realmente pura, sem tirar nem pôr. Um retrato social, uma fotografia social da vida, extremamente objetiva.
Mas não tem como você não se emocionar, não tem como você não se entristecer, não tem como você não ter vontade de lançar o seu grito em prol de uma liberdade social, em prol de uma maior conscientização, não só por parte dos estudantes, mas por parte de uma população inteira, né? Que muitas vezes vai passando aí por esses períodos tão malogrados, tão machucantes, tão doídos. Isso a gente percebe que essa era a intenção, né, do Érico Veríssimo por trás desta obra, de provocar, de conscientizar, de informar, tá? Mas acima de tudo, de conscientizar, né, de procurar fazer com que nós, leitores, não fiquemos lendo apenas com aquela sensação de estar indo lá atrás, de estar estudando uma página da história do Brasil, mas que você faça um exercício de reflexão política, um exercício de reflexão social e espiritual como cidadão, como leitor cidadão, como brasileiro, como ser humano que vive em sociedade, que não só vive, que convive, porque o que é o conviver? É o viver em comunidade, mas de preferência uma comunidade democrática, uma comunidade que realmente respeite, né, o ser humano como ser humano, e não o homem como lobo do homem. Então, claramente a gente percebe que essa era a intenção do escritor Érico Veríssimo ao escrever este belíssimo trabalho, o romance Caminhos Cruzados, e que ele, repito, concilia tão bem o aspecto social com o pessoal, tá? A denúncia dessas agrúrias, né, governamentais, no caso aí era Vargas, tá? Tão opressora, né? E o papel da mídia. É um romance que demonstra, vai até um lado também assume uma concepção artística, e eu sugiro até que, quando eu citei que que ele utilizou a técnica do contraponto, aí quando eu estava relendo, eu me afastei um pouco mais da narrativa para ter a sensação de enxergar um pouco mais de longe, um pouco mais de fora, porque às vezes eu tive a sensação de uma certa confusão, porque são tantas informações, né, e corre tanta gente, né, e se cruzam por esses caminhos, por essas arestas aí, né, da cidade, desse Brasil, né, tão doído, que eu tive que muitas vezes utilizar um exercício impressionista, me afastando um pouco desse painel, socialmente apresentado, para poder enxergar e pontuar melhor os detalhes. Você lembra o impressionismo, né? Você tem que se afastar um pouco da pintura impressionista para você perceber a nitidez das cores, para você perceber a luminosidade, para você perceber a intenção do pintor realmente com aquele painel, com aquela paisagem, né? A ideia de leveza, né? No caso da pintura impressionista, se bem que não é o caso aqui de Caminhos Cruzados, essa ideia de leveza, né? Porque tem, como eu repito, tem muito sofrimento, tem muita amargura, tem muita melancolia, tá? Mas diga assim, a mistura, o cruzamento, o interlaçar, né? Às vezes perturba um pouco a mente da gente, e aí é importante a gente dar uma parada, respirar fundo, retomar a leitura, se afastar um pouco do livro para ter essa visão mais ampla, para conseguir essa amplitude, esse entendimento mais formatado e aplaudir esse grande romance do escritor Érico Veríssimo, que além do romance urbano, desse grande romance urbano de costumes, de político e social impactante, né? Do romance regionalista O Tempo e o Vento, ele que também escreveu romances propriamente políticos como O Prisioneiro, O Senhor Embaixador, e experimentou também um pouquinho do fantástico, mas mesmo na narrativa fantástica, o romance Incidente em Antares, o Érico também dá uma pincelada, ele não perdia essa vontade de investigar politicamente, de investigar socialmente. E outra indicação que eu dou para vocês, também de leitura do Érico Veríssimo, que tem uma bibliografia vasta, você é um autor de muitos romances, né? Com certeza, Érico Veríssimo deixou aí uma boa gama, um bom conjunto de obras para ser apreciado por todos nós como romance Caminhos Cruzados, tá? Então fica aí a deixa e a explicação e o comentário do professor Fábio Coelho sobre esse grande trabalho desse grande escritor gaúcho, que eu espero que seja de total aprovação por parte de vocês. Até o nosso próximo momento. Um abraço.